Bom, a gente está vivendo uma nova economia e mudou tudo. As construtoras estão hoje vendendo casa de uma maneira muito diferente de como elas vendiam antes da pandemia. Fica calmo que eu vou te guiar, explicar exatamente o que está acontecendo e como você se preparar para comprar sua casa nova em 2022. Bom, como é que funciona a compra da casa? No mercado tradicional, o pré-pandemia, você chegava com a construtora, fazia uma visita aí exploratória dos terrenos, escolhia um terreno, escolhia uma planta, escolhia o acabamento, fechava o contrato, esperava uns 6 meses e recebia a tua casa prontinha do jeito que você escolheu, do jeito que você sonhou, do jeito que você formatou ali junto com aquela construtora. Tudo mudou. Cada construtora agora está trabalhando de uma maneira diferente, cada uma se adaptou, cada uma definiu a sua estratégia da maneira que faz sentido para ela trabalhar depois que a gente começou a ver aí os problemas com mão de obra, com supply chain, com falta de material. Bom, a única exceção dos formatos que eu vou apresentar para vocês é o de casas custom built, casas customizadas, que são as casas de luxo. São casas que normalmente ficam a partir de $1 milhão e você pode, nesse caso, escolher o teu lote, a tua planta, o teu acabamento. E aí a gente vai, de repente, fazer um vídeo mais específico sobre essa questão e como estão essas casas de luxo aqui na região. Bom, o primeiro passo é você entrar em contato com a gente, mesmo que ainda o sonho da casa nova esteja um pouco distante, porque a chave para o sucesso hoje é fazer tudo com planejamento e antecedência. Bom, o segundo passo é você entender a maneira com que a construtora que você escolheu, dependendo da localização, como é que ela está trabalhando. Durante esses últimos 2 anos, a gente teve que se adaptar e nós ajudamos mais de 20 famílias a comprarem construção nova aqui em Tampa. Só que a gente teve que também adaptar o nosso modelo de negócios e também criar uma nova rede de networking e um novo formato de atendimento. Então essa construtora que eu tô aqui hoje, por exemplo, e que foi a construtora do vídeo da semana passada, bom, eles estão trabalhando com o formato da construção de inventory homes. O que isso significa? Eles estão escolhendo os terrenos onde vão fazer as próximas construções, eles definem qual é a planta, eles começam a construção, eles já têm uma ideia de quando ela vai estar completa, de quando ela já vai estar construída, e depois mais ou menos que eles já estão com as permissões de construção, com os permits, eles vão colocar a casa no mercado. Essa construtora específica, ela não está trabalhando com lista de espera, ela não está trabalhando com leilão. Hoje nós temos, no caso, 9 casas à venda e à medida que as pessoas chegam, têm interesse, elas assinam e fecham contrato. É o formato first come, first served. Quem chegar primeiro leva. Mas esse não é o único formato, né? Existem outras construtoras que estão trabalhando de outras maneiras. Nós temos, por exemplo, uma outra construtora que está bem pertinho daqui, mas ela está trabalhando no formato de leilão dos lotes. Então, como que funciona? Ela mensalmente define uma quantidade de lotes que ela vai colocar à venda, ela anuncia com antecedência qual lote vai entrar à venda e ela faz um leilão do lote. A partir do momento que você conseguiu ganhar aquele leilão daquele lote, aí sim você pode determinar qual é a planta que você quer construir e começar a mais ou menos como era no passado. Você define tua planta, teu acabamento, daí então você terminar o contrato com a construtora e esperar a construção da sua casa ficar pronta, que hoje está variando entre 8 a 12 meses. Existe um outro formato onde a construtora ela é um híbrido entre o inventory home e entre o leilão. Ela escolhe, ela determina o lote que ela vai construir, ela determina a planta, ela determina o acabamento, ela começa a construção. A partir do momento que ela já estiver com o telhado, que aí são mais ou menos uns 3 meses do momento que ela conseguiu o permit, a permissão para poder começar a construção, ela anuncia o leilão dessa casa com um preço base mínimo e aí a gente começa a negociar e participar efetivamente de um leilão que vai ser, no caso, quem dá mais leva. Bom, e por fim nós temos construtoras trabalhando com um quarto formato, que é o da fila de espera. Você não necessariamente tem que colocar nenhum depósito, você apenas fica numa lista de espera e conforme a lista vai andando, a construtora entra em contato, ela te avisa de
quais lotes estão disponíveis, quais plantas podem ser construídas nesse lote e se você tiver interesse, você fecha contrato ali com ela. Bom, eu sei que vocês devem estar se perguntando, né? Corina, mas esse é o formato ideal? Essa é a melhor maneira de você comprar uma casa nova? Infelizmente não é o ideal, não é como eu gostaria que estivesse acontecendo hoje. O formato anterior, antes da pandemia, era muito mais buyer friendly, né? Ele era muito mais amigável para quem está hoje no mercado a compra de uma casa. E o objetivo desse vídeo e a nossa especialidade é justamente gerenciar a sua expectativa e te preparar para poder conseguir entrar em contrato e ter um sucesso no sentido de conseguir obter a sua casa nova aqui nessa região, onde a demanda continua altíssima, onde a expectativa é de que o mercado continue muito aquecido em 2022 e onde ainda vale muito a pena comprar uma casa nova versus o aluguel da mesma casa na mesma região. Quero deixar uma dica importantíssima para vocês. Eu falei no começo do vídeo que nós criamos uma rede de networking importantíssima e que faz muita diferença no processo da compra, na transação aí da construção da casa. Então eu sei que você vai ter vontade de visitar as casas modelos, de começar a explorar e conhecer as regiões antes mesmo de conversar com a gente. Mas eu gostaria de já poder de antemão entregar para você, por exemplo, o nome do melhor vendedor, da pessoa que você tem que conversar naquele momento que você for visitar a casa modelo. Quando você vai para uma construtora, você chegar lá e vai visitar a casa modelo, vai sempre ter um vendedor, um representante da construtora para te atender. Só que nem todos eles são iguais. Bom, nesses últimos 8 anos, nós fizemos muitas vendas de casas novas e nós tivemos ótimas experiências e experiências nem tão boas por causa do vendedor que tivemos que utilizar durante o processo inteiro, porque aqui nos Estados Unidos existe uma regra de que se você conversar com a pessoa, inicialmente é com ela que você vai ter que fechar contrato, mesmo que seja daqui 6 meses. Então, fale conosco de antemão para a gente poder te dizer com quem você tem que falar em cada construtora, em cada condomínio. Bom, então entre em contato com a gente, vai ser um prazer assessorar você a construir sua casa dos sonhos aqui em Tampa Bay. Essa é a nossa especialidade. Se inscreva aqui no canal se você já não é inscrito e até semana que vem.